Olá, vamos dar sequência ao assunto trigonometria. Vamos continuar falando, sobre as razões trigonométricas. E dentro disso, vamos dar sequência aos ângulos notáveis. Vamos recordar. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo. O ângulo reto está em C, no vértice C. Então, quem fica em frente a este ângulo reto, chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados que nos sobram, denominamos de catetos. E alfa e beta são os nossos ângulos agudos, aqueles ângulos menores que 90 graus. Então, nós temos os elementos de um triângulo retângulo. Temos os catetos e temos a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa sempre vai ficar em frente ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Quando nós temos o triângulo retângulo e tomamos como referência um determinado ângulo, nós aí conseguimos determinar cateto oposto e cateto adjacente. Se eu pegar como referência esse ângulozinho aqui, que está no vértice A, que foi denominado de alfa. Em frente a ele, eu tenho A, minúsculo. Então, esse Azinho vai ser chamado de cateto oposto ao ângulo alfa. Ao lado desse ângulo alfa, eu tenho esse B, que eu chamei de B minúsculo. Então, esse Bzinho vai ser o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, como nós estamos trabalhando com alfa, em relação a esse ângulo alfa, esse A é o cateto oposto e o B vai ser o cateto adjacente ao ângulo alfa. Agora, vamos esquecer o ângulo alfa e vamos nos basear olhando para o ângulo beta. Olhando para beta. Quando nós temos esse ângulo agudo que está no vértice B, que nós denominamos de beta, em frente a ele eu vou ter esse B aqui, minúsculo. Então, esse vai ser chamado de cateto oposto ao ângulo beta. E ao lado de beta, ao lado do ângulo beta, eu tenho o A. Então, esse A vai ser denominado de cateto adjacente ao ângulo beta. Então, com relação ao ângulo beta, B vai ser cateto oposto e A vai ser o cateto adjacente. E em frente ao ângulo de 90 graus, que nós chamamos de C, vai ser a nossa hipotenusa do triângulo retângulo. Razões trigonométricas. Vamos relembrar. Quem é a razão seno? O seno depende de utilizarmos cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. O cosseno, precisamos utilizar o cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. E a tangente? A tangente, precisamos utilizar cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas são as três razões trigonométricas as quais iremos trabalhar. Ângulos notáveis. Ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, aqui nós temos seno, cosseno e tangente de cada ângulo fornecido. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. De 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. E de 60, meio. Tangente. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus, 1. E a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Esses são os ângulos notáveis. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, calcule o perímetro do retângulo considerando raiz quadrada de 3, 1,7. Então, sabemos que raiz quadrada de 3 é um número irracional, então ele é infinito e não periódico. Por isso, vai ser feita uma aproximação para 1,7. Queremos o perímetro. Sabemos também que perímetro é a soma dos lados do polígono. Então, nesse retângulo, eu vou depender de encontrar essa medida A e a medida B, para que eu some 2 vezes o valor de A
mais 2 vezes o valor da medida B. Então, vamos procurar esses valores. O ângulo está aqui, o ângulo de 60 graus. Quando nós tomamos como base esse ângulo agudo de 60 graus, aqui temos um ângulo reto, uma perpendicular, então, ângulo de 90 graus. Mas voltando ao ângulo de 60 graus, temos o ângulo agudo de 60 graus. Em frente a ele, eu tenho esse B aqui. Então, esse B vai ser chamado de cateto oposto ao ângulo de 60. Nessa figura, então, eu tenho o cateto oposto, que é o B, e eu tenho o valor dado, que é a nossa hipotenusa, que é o 8. Então, se eu tenho oposto e hipotenusa, eu posso trabalhar com a razão seno de 60 graus, que é igual B, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o 8. Olhando na tabela de ângulos notáveis, seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2, igual a B sobre 8. Vamos multiplicar. Então, 2B vai ser igual a 8 raiz quadrada de 3. Pega esse 8 raiz quadrada de 3 e divide pelo 2, que vamos encontrar 4 raiz quadrada de 3. Então, aqui temos o nosso valor de B, 4 raiz quadrada de 3. Como foi mandado no enunciado, substituímos raiz quadrada de 3 por 1,7. E aí, B vai ser igual a 6,8, porque ficou 4 vezes 1,7, que deu 6,8. Achamos o valor de B. Precisamos agora encontrar o valor de A. Para encontrarmos o valor de A, o A está ao lado desse ângulo agudo de 60 graus. Então, vamos chamá-lo de cateto adjacente. Então, tenho o cateto adjacente, que é o A, e tenho a hipotenusa, que é o 8. Se eu tenho o cateto adjacente A e a hipotenusa 8, eu vou trabalhar com a razão cosseno. Cosseno de 60 graus igual cateto adjacente, que é o A, sobre a hipotenusa, que é o 8. Sendo assim, vamos para a tabela. Cosseno de 60 graus, meio, igual a A sobre 8. Vamos multiplicar cruzado. Então, vamos obter 2A igual a 8. A igual a 8 dividido por 2, A igual a 4. Então, já encontramos valores de A e B. Agora, podemos responder a questão que foi pedido o perímetro. Então, eu tenho as medidas 4, 4, 6,8, 6,8, que também posso escrever do seguinte modo: perímetro igual 2 vezes esse 4, mais 2 vezes o 6,8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6,8, 13,6. Perímetro vai ser igual a soma de 8 com 13,6, vai dar 21,6 metros. Então, esse valor é o perímetro do nosso retângulo. Vamos dar sequência. Calcule x e y. Então, aqui na mesma figura nós temos um x e um y para encontrarmos. Bem, vamos olhar primeiro aqui, esse triângulo retângulo pequenininho. Olhando para esse triângulo retângulo pequenininho, nós temos o ângulo de 30 graus, que é o ângulo agudo, eu tenho o y e eu tenho o 6. Com relação a este ângulo de 30 graus, esse y é o cateto oposto, porque está em frente ao ângulo de 30, e esse 6 é a nossa hipotenusa, porque está em frente ao ângulo reto, ângulo de 90 graus. Sendo assim, eu vou ter cateto oposto sobre a hipotenusa. Vou trabalhar com a razão seno de 30 graus. Seno de 30 graus igual oposto y, hipotenusa 6. Seno de 30 graus, de acordo com a tabela de ângulos notáveis, meio igual a y sobre 6. Vamos fazer a multiplicação. Ficamos com 2y igual a 6, y igual a 6 dividido por 2, y igual a 3. Já encontramos o valor de y. Não acabamos, precisamos achar o valor de x. Vamos retornar no nosso triângulo. Agora vamos utilizar esse triângulo grandão. Utilizando o triângulo grandão, eu tenho o ângulo de 30 graus, que é o ângulo agudo. Em frente a ele, o grandão, eu tenho o x, então esse x vai ser cateto oposto ao ângulo agudo de 30 graus. E eu tenho a medida da minha hipotenusa. Agora, a hipotenusa é isso tudo aqui, ó, 6 mais 4. Sendo assim, a nossa hipotenusa vai ser 10.
Seno de 30 graus igual cateto oposto, que é o x, e hipotenusa, que é o 10. Substituindo pelo valor lá da tabela de ângulos notáveis, seno de 30, meio, igual a x sobre 10. Multiplicamos, 2x igual a 10. X igual a 10 sobre 2, x igual a 5. Então, respondemos a questão. Valor de x, 5. Valor de y, 3. Terceira situação. Quanto vale x? Então, nós queremos descobrir esse valor de x. Observe que nós temos aqui um trapézio retângulo. E nesse trapézio, essa medida que está funcionando aqui, eu vou chamar de altura. É a altura do meu trapézio. E quando nós traçamos essa altura, formou-se aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, aqui eu tenho o ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo agudo de 45 graus. Com relação a esse ângulo reto, essa medida aqui é a nossa hipotenusa. Então, o x está ocupando a posição de hipotenusa nesse triângulo. Mas eu não tenho ainda os catetos. Como vamos fazer para descobrir pelo menos um desses catetos? Nós vamos pegar base maior, que é 21, menos a base menor, que é o 12. 21 menos 12. Então, sobrou quanto? 9. Esse pedacinho aqui embaixo é o 9. Se esse pedacinho é o 9, nesse triângulo retângulo eu vou ter o cateto adjacente, que é esse 9, e a hipotenusa, que é esse x. Então, a razão a ser trabalhada é cosseno. Cosseno de 45 graus igual cateto adjacente 9 e hipotenusa x. Cosseno de 45 graus. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso olhando na tabela de ângulos notáveis. Igual a 9 sobre x. Vamos fazer a multiplicação. Raiz quadrada de 2x igual a 18. X igual a 18 dividido por raiz quadrada de 2. Lembrando que quando temos radical no denominador, precisamos fazer a racionalização. Então, racionalizando, ficamos com 18 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. 18 raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, temos 18 raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos dividir o 18 com o 2 e aí vamos ficar com 9 raiz quadrada de 2. Sendo assim, a hipotenusa desse triângulo retângulo que foi formado aqui mede 9 raiz quadrada de 2. Próxima situação. Qual a altura do prédio? Bem, o que nós temos aqui? Nós temos um triângulo retângulo e a altura do prédio é isso aqui, que nós vamos chamar de x. De acordo com o nosso triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 30 graus e a altura do prédio vai estar em frente a esse ângulo. Se vai ficar em frente, nós vamos chamar de cateto oposto. Só que eu tenho um valor de 60 metros, que é a distância aqui embaixo. Se está ao lado do ângulo de 30 graus, eu vou chamar de cateto adjacente. Sendo assim, nessa questão, nós temos cateto oposto, que vai ser a altura do prédio, que é o nosso x, sobre o cateto adjacente, que é o 60. Oposto sobre adjacente é a nossa razão tangente. Então, nós temos a tangente de 30 graus, que vai ser cateto oposto, a altura do prédio, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o 60. Olhando na tabela de ângulos notáveis, tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a x sobre 60. Vamos multiplicar novamente. 3x igual 60 raiz quadrada de 3. X igual 60 raiz quadrada de 3 vai ser dividido por 3. 60 dividido por 3, vamos obter 20 raiz quadrada de 3 metros. Então, esta é a altura desse prédio, 20 raiz quadrada de 3 metros. Próxima situação. Questão 4. Vamos prestar atenção para tentarmos entender o que está sendo pedido. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30 metros de distância e assim observa segundo um ângulo de 30 graus.
conforme mostra a figura. Calcule a altura do edifício, medida a partir do solo. Então, vamos lá, ó. Aqui está o observador. A distância entre ele e o prédio é essa aqui, ó, 30 metros. E ele consegue enxergar esse prédio sob um ângulo de 30 graus. E aqui é a altura que ele está, a altura do observador junto com esse pedestal. Tem uma altura de 3 metros. Então, o ângulo de visão dele começa a partir daqui, ó. Então, vamos raciocinar. Essa medida aqui vai ser a mesma aqui de baixo, 30 metros. Então, aqui nós temos 30 metros. Nós queremos essa altura aqui do prédio toda. Só que, a princípio, nós não iremos conseguir descobrir toda essa altura. Nós vamos descobrir somente esse pedaço aqui, ó, dessa direção para cima, ok? Então, a partir daqui, nós vamos descobrir. Vai ficar faltando ainda esse pedacinho de 3 metros. Então, não podemos esquecer desse 3 metros no final. Então, vamos lá. Com relação ao ângulo de 30 graus, eu vou ter 30 metros, que é essa medida de baixo, que vai ser o nosso cateto adjacente, e eu vou ter essa altura do prédio, que vai estar em frente ao ângulo de 30, que vai ser o cateto oposto. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é essa medida daqui, vai ser a tangente. Tangente de 30 graus igual ao H, que é o oposto, que é a altura do prédio, sobre o adjacente, que é o 30, que é essa distância aqui. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3, igual a H sobre 30. Vamos multiplicar. Vamos ficar com 3H igual a 30 raiz quadrada de 3. H igual 30 raiz quadrada de 3, dividido por 3, H igual a 10 raiz quadrada de 3 metros. Só que foi dito na questão que deveríamos considerar o quê? Raiz quadrada de 3 com a aproximação de 1,7. Então, no lugar dessa raiz quadrada de 3, vamos substituir 1,7. Ficaremos com 10 vezes esse 1,7. Vai dar valor 17 metros. Porém, é daqui para cá que tem 17 metros. Só que nós queremos a altura do prédio todo. Então, não podemos esquecer de somar esse pedacinho aqui, que equivale a 3 metros. Sendo assim, eu vou ficar com 17 mais 3, que vai ser igual a 20 metros. A altura desse prédio é de 20 metros. Bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender mais um pouquinho de trigonometria. Até a próxima!